Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vim aqui trazer mais uma mensagem poderosa para abençoar a tua vida, meu irmão. Você que está me assistindo, fique ligado até o final dessa mensagem que Deus vai falar forte ao teu coração. Amém, irmãos? Vou começar a pregar no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Então aqui, irmãos, eu vou ler até aqui só. O que eu vou tirar aqui dessa mensagem? O que Deus quer falar aqui conosco, irmãos? Irmãos, um verdadeiro encontro nos transforma. Guarde isso no teu coração. Um verdadeiro encontro com Deus nos transforma para sempre. Nós nunca mais somos os mesmos depois de se encontrar com Deus, irmãos. Irmãos, e a Bíblia fala desse jovem chamado Saulo. Aqui a gente vê que ele teve um real encontro com Deus. Um encontro que mudou a vida dele, irmãos. Que transformou a vida dele. Meus irmãos, a gente vê aqui que ele era um perseguidor dos crentes. Alguém que fazia maldade, sabe? Esse Saulo, ele era uma pessoa mau. Mas teve jeito para ele, sim ou não? Deus se encontrou com ele, sim ou não? Deus deu oportunidade a ele, sim ou não, irmãos? Só que muitas vezes a gente olha para um familiar nosso, muitas vezes olhamos para certas pessoas e dizemos, e eu pelo menos já olhei muito assim com um olhar de julgamento. Hoje, graças a Deus, tive um encontro com Deus, aos meus 16 anos, tive um encontro com Deus, e o encontro com Deus nos transforma, irmãos. A gente passa a olhar para as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. A gente passa a querer levar as pessoas ao arrependimento. A gente passa a querer levar os pecadores ao arrependimento. A gente para com esse pensamento de querer julgar. Que até, irmãos, tem pessoas que se dizem cristãos, mas a primeira oportunidade que tem quer julgar o seu próximo, quer julgar um familiar, sabe? Irmãos, precisamos entender, irmãos, que a vontade de Deus é salvar, é levar todos os pecadores ao arrependimento. E Deus quer nos usar, nós que já somos justos, que já nos tornamos justos e santos. Deus quer nos usar para levar esses pecadores ao arrependimento. Então nós não temos que olhar com um olhar de julgamento. Nós não temos que olhar para as pessoas com um olhar de condenação. Até porque, irmãos, se você tem condenado um familiar seu porque ele se prostitui, porque ele é ladrão, porque ele é muito pecador, não traga ele para Jesus, porque Jesus liberta. Se vocês têm tratado um familiar seu, têm julgado um familiar seu porque ele tem se prostituído, não traga ele para Jesus, porque Jesus vai libertar ele, meu irmão. Jesus liberta. Então nós precisamos entender isso, irmãos.
Jesus liberta. E Deus deu uma oportunidade aqui, irmãos, para esse jovem chamado Saulo. Irmãos, um verdadeiro encontro com Deus nos transforma. Eu lembro do meu primeiro encontro com Deus. Foi algo transformador, irmãos. Irmãos, muitas pessoas viram a diferença em mim. Pessoas que me conheciam. Começou a dizer para mim, Guilherme, você está diferente. Guilherme, você nunca quis pregar a palavra, o que está acontecendo com você? Você está querendo pregar a palavra de Deus agora? Eu costumo brincar, até tinha pessoas, uma vez eu pregando, eu brinquei, que eu perguntei para algumas pessoas, né, irmãos? Até para um familiar meu, e eu perguntei, né? Eu falei, tio, será que eu posso ser cheio do Espírito Santo, falar novas línguas? Ele disse para mim, não, sobrinho, isso aí é para poucos. Eu falei, mas eu posso pregar a palavra de Deus? Não, sobrinho, isso aí é para poucos. E algumas pessoas falavam isso para mim, irmãos. Eu me sentia até meio desanimado. Mas sempre vai ter pessoas que vão tentar nos desanimar, né, irmãos? Mas eu continuei firme, lendo a palavra e no começo, né, irmãos, sempre é difícil. No começo a gente não entende nada, né? A gente começa a ler a Bíblia, a gente não entende nada. Eu digo assim, quando a gente se converte, né? De verdade, a gente tem um encontro ali e se converte. A gente lê, às vezes não entende nada, mas a gente continua lendo, começa a buscar em Deus, né? Começa a buscar intimidade com Deus e a gente vê, né, realmente Deus falando conosco. E, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Talvez você que está me assistindo aí ainda não teve um real encontro com Deus. Você que está me assistindo, você que ainda... Às vezes eu não sei qual é o teu problema, irmãos. Às vezes você tem, assim, algum jeito ruim, sabe? Às vezes você é uma pessoa ignorante. Às vezes você trata a tua esposa mal, talvez você trate o seu esposo mal. E depois de um encontro com Deus, irmãos, a gente passa a amar o nosso próximo, a gente passa a querer cuidar melhor das pessoas. E talvez você ainda não teve um encontro com Deus. Talvez por isso você tenha olhado para as pessoas com um olhar de condenação. Talvez por isso você tenha julgado certas pessoas, porque você ainda não teve um real encontro com Deus. Você precisa se encontrar com Deus, irmãos. O encontro com Deus nos transforma. Eu lembro até de Moisés, né, quando subiu lá no Monte Sinai. Meu irmão, o homem que subiu no monte não foi o mesmo que desceu. Depois daquele encontro ali, vocês acham que Moisés continuou o mesmo? Ele não continuou o mesmo não, irmãos. Ele foi transformado pela glória de Deus. E nós somos transformados, irmãos. Todos nós que temos um encontro com Deus, nós somos transformados. E nunca mais nós somos o mesmo. Nunca mais, irmãos. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus, nunca mais ele é a mesma pessoa. Ele muda o jeito dele. Porque antes de ter um encontro com Deus, a gente busca mais as coisas da terra. Depois de um verdadeiro encontro com Deus, a gente passa a buscar mais as coisas do céu. A gente busca mais as coisas do alto. Os nossos pensamentos ficam mais nas coisas do alto. A gente passa a querer pregar a palavra, a gente passa a querer ganhar almas para Cristo. A gente passa a querer cumprir, né, um propósito para o que Deus nos chamou para cumprir. E, irmãos, a gente vê, né, tem pessoas que às vezes, tem cristão que às vezes não tem um pensamento de cristão, né? Às vezes tem um pensamento errado. O que a palavra de Deus diz, irmãos? Crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas tem cristão dizendo, minha salvação é individual. Salvação individual. Eu oro pelo meu familiar, mas se não se converter, vai para o inferno. Que pensamento é esse, irmãos? É um pensamento que não tem que estar na boca do cristão, não tem que estar na mente do cristão, sabe? Tem cristão, irmãos, eu já ouvi muitos cristãos dizerem isso. E o cristão não tem que falar uma besteira dessa, irmãos. Salvação não é individual. Salvação
ela é coletiva, como o meu pastor prega. Salvação é coletiva, sabe? É nós e a nossa casa na presença de Deus, irmãos. E como a palavra de Deus diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos são os escolhidos, irmãos. Então nós precisamos entender, irmãos, como o próprio Senhor Jesus disse, eu bem sei quem eu escolhi. Então, irmãos, Deus não escolhe a todos. Deus, ele sabe quem ele vai escolher. Vou dar o exemplo de mim. Deus me escolheu para ganhar minha família. Deus confiou a mim a salvação da minha família. Os céus estão abertos para minha família. Minha família, eu não vejo a minha família convertida. Mas eu sou cristão, eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo. Por isso eu já sei que a minha família já está convertida, já está salva, mesmo eu não vendo, mesmo eles sendo ainda pecadores. Eu sei que eles já estão salvos. Eu sei que nem que se for no final da vida deles, eles vão se converter a Cristo. Isso eu tenho certeza, irmãos. Por quê? Porque eu vivo pela fé. Eu creio na palavra de Deus. E o cristão ele tem que aprender isso, irmãos. O cristão tem que viver pela fé. Todo verdadeiro cristão vive pela fé. Então, a minha família já está salva. Eu tenho que entender isso. A minha família os céus só vão se fechar para a minha família se eu parar de interceder por eles. Mas se eu continuar intercedendo, a salvação deles está garantida pela promessa que Deus me fez. E Deus não é homem para que minta, irmãos. Deus sempre cumpre a promessa dele. Eu vou dar um testemunho aqui, um pequeno testemunho da minha avó, Rosete, que é uma grande mulher de Deus, irmãos. Um grande exemplo de fé para mim. Um grande exemplo. Eu admiro muito a minha avó. Admiro muito e estou com muita saudade dela. Estou doido para ir lá visitar ela, visitar meus familiares lá em Nova Friburgo. Mas enfim, irmãos, vou falar de 2 filhos dela que já partiram com Jesus. Que ninguém dava nada por eles, mas minha avó sempre intercedeu por eles. Minha avó sempre viveu essa promessa. Crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Minha avó sempre creu nessa promessa. Ela vive a palavra de Deus como um verdadeiro cristão. Ela é uma verdadeira cristã. Por isso ela vive pela fé. Irmãos, falando do meu tio primeiro, depois eu falo do meu pai. Um desses filhos dela foi o meu pai, que morreu há 2 anos atrás. Mas há 12 anos atrás morreu um tio meu, que deram uma pancada na cabeça dele, que era para ele ter morrido com essa pancada, falando nisso, era para ele ter morrido. Mas Deus deu a oportunidade a ele de chegar vivo no hospital, porque ele ainda não tinha aceitado a Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo, da nossa salvação. Sem o Espírito Santo a gente não entra no céu. Por isso a gente precisa crer na mensagem. A partir do momento que a gente crê na palavra, a gente recebe o Espírito Santo. Mas enfim, irmãos, ele teve a oportunidade. O irmão dele que é pregador, que é meu tio, foi lá, pregou uma palavra para ele no hospital, ele aceitou Jesus e depois em seguida, depois disso ele morreu, ele partiu com Jesus. E a gente fica triste porque a gente sente saudade, irmãos? Mas a gente fica feliz por outra parte, Ele foi salvo, está com Jesus. Então isso nos alegra, Isso conforta o nosso coração. Há 10 anos depois, foi meu pai, que também se converteu no leito do hospital. Ninguém dava nada pelo meu pai, irmãos. Muitos olhavam para o meu pai e diziam, para ele ali não tem jeito não. Para ele ali não tem salvação, não. Mas, irmãos, Deus não pensa, como eu falei, se vocês querem condenar a prostituta, se vocês querem condenar o pecador, não traga eles para Jesus, porque Jesus vai libertá-los. A vontade de Deus, irmãos, é libertar. E Deus deu também a oportunidade ao meu pai, chamado Luciano.
Deus deu oportunidade a ele de aceitar a Jesus no hospital, e ele ainda teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus lá, porque ele ficou 4 meses lá no leito do hospital. Ele contraiu um câncer maligno, mas lá ele pregou a palavra, irmão. Teve uma irmã lá que falou comigo que eles tentavam, né, animar o meu pai, mas era o meu pai que animava eles, é o meu pai que dava força a eles, pregando a palavra de Deus. Porque alguém deu uma Bíblia para o meu pai lá, quando ele estava no hospital. Não sei se foi minha avó, se eu não me engano, acho que foi minha avó, sim, que deu uma Bíblia para ele. Então ele começou a pregar a palavra lá, porque ele se converteu no hospital. Mas é um lindo testemunho, né, irmãos? Para mim é forte esse testemunho, sabe? Que Deus cumpre a promessa dele, sabe? Através da intercessão da minha avó, os céus foram abertos para o meu tio e para o meu pai. E eles foram salvos através da vida dela. Irmãos, a gente precisa entender, como eu já falei aqui no vídeo, Deus não escolhe a todos. Talvez Deus escolheu você para ganhar a tua família. Deus confiou você. Deus confiou, meu irmão, em você para ganhar a tua família. Então não desaponte ao seu Deus. Não desaponte ao nosso Deus, não, irmãos. Deus escolheu você para manter os céus abertos para a tua família, meu irmão. Meu irmão, crê que até o final da vida, nem que se for até o final da vida dos teus familiares, eles vão se converter. É promessa de Deus para a tua vida, meu irmão. Creia nessa promessa. Crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, meu irmão. É promessa de Deus para a tua vida, meu irmão. Então recebe em nome de Jesus. E comece a interceder, meu irmão. Comece a interceder pela tua casa, pela tua família todos os dias. Que a tua família já está salva, meu irmão. Através de você. Eu vou repetir, salvação não é individual, salvação é coletiva. É você e a tua casa. Não é você sozinho que vai subir não, meu irmão. É você e a tua casa, meu irmão. Creia nisso. E viva pela fé, meu irmão. Não viva como um incrédulo. Tem cristãos, irmãos, que parecem... Tem pessoas, né, que se dizem cristãos, mas são incrédulos. Porque uma pessoa que não crê nessa promessa é incrédulo, irmão. Uma pessoa que se diz que salvação individual é uma pessoa incrédula. Nós não podemos dizer que salvação é individual não, irmãos. Salvação não é individual, sabe? É lógico, é individual numa parte, mas eu estou dizendo assim para a família. Levando para o lado da família, não é individual. Salvação é coletiva. Deus quer salvar a tua família através da tua vida. Estou dizendo assim bastante isso, irmãos, para você guardar isso no teu coração. Amém? Mas eu vou tentar ser mais breve aqui, para o vídeo não ficar tão grande. Mas vocês estão conseguindo entender, né, irmãos? O verdadeiro encontro com Deus nos transforma. E se você, irmão, ainda não teve um encontro com Deus, você que está me assistindo, busque. Busque ter um encontro com Deus. Comece a orar pelas madrugadas. Comece a buscar o Senhor. Quando todo mundo estiver dormindo, comece a buscar o seu Deus, irmãos. Comece a buscar. Comece a dizer, Pai, eu quero ter um encontro contigo, Pai. Eu quero me encontrar com o Senhor. Eu quero ser transformado, assim como aquele jovem Guilherme. O jovem Guilherme estava pregando lá naquele vídeo, Pai. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ser transformado por Ti, Pai. Eu quero cumprir o meu chamado, Pai. Meu irmão, e a gente vendo aqui, irmão, a história desse jovem chamado Saulo. Irmãos, a gente vê aqui que ele teve um encontro com Deus, mas não foi do nada, irmãos. Talvez você pense assim, que foi do nada. Do nada Deus resolveu ter um encontro com Saulo. Irmão, se fosse assim, se Deus pudesse do nada ter um encontro, ele teria um encontro com alguém. Deus teria um encontro com todos, irmãos. Mas não é dessa maneira. Alguém intercedeu, irmãos. Alguém intercedeu por esse jovem chamado Saulo. Por isso ele teve um encontro com Deus. Guilherme, mas quem intercedeu por ele? A gente vai ver agora. Só a gente mudar uma folha para trás aqui. A gente vai ver o homem de Deus que intercedeu por ele.
A gente vai ver aqui o homem de Deus que abriu os céus para Saulo ter um encontro com Deus. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Que está falando de Estevão, irmãos. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsaram-o da cidade, e apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Gravem isso. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Não foi à toa que isso aconteceu não, irmãos. Prestem atenção. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E impondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A gente vê aqui que ele se pôs de joelhos, irmãos, e intercedeu com grande voz. Ele clamou, ele intercedeu com grande voz. Ele intercedeu por aqueles que estavam apedrejando a ele, irmãos. Irmãos, Estevão não queria saber quem estava apedrejando, ele não estava ali apontando o dedo, condenando quem estava apedrejando ele, não. Ele intercedeu por aqueles que estavam apedrejando a ele. E adivinha quem era um daqueles que estavam consentindo ali na morte dele? Que a Bíblia diz: Saulo de Tarso. Essa tradução da minha Bíblia aqui não diz, mas outras traduções vão dizer, né? Ah, diz aqui, ó, aqui atrás, ó. E também Saulo consentiu na morte dele. Então a gente vê aqui, né, irmãos, que Saulo consentiu na morte de Estevão. Então Estevão também orou ali por Saulo. E a gente vê aqui também que as testemunhas colocaram as vestes de Estevão aos pés do jovem chamado Saulo. Irmãos, quem intercedeu para que Saulo tivesse um encontro com Deus, irmãos? Esse homem de Deus foi Estevão. Estevão intercedeu pelo jovem chamado Saulo. E por isso os céus foram abertos para o jovem chamado Saulo. Meus irmãos, gravem isso, guardem isso no teu coração, meu irmão. Guarde essa palavra. Os céus serão abertos, estarão abertos para a tua família, meu irmão, quando você começar a interceder por eles. Quando vocês começarem a se colocar de joelhos, vocês que ainda não estão fazendo isso, irmão, vocês que estão fazendo, vocês que já intercedem, amém. Mas vocês que ainda não intercedem pelos seus familiares, comecem a interceder, meu irmão. É através de você que a tua família, meu irmão, vai se encontrar com Deus. É através da tua vida, meu irmão. Deus te escolheu para ganhar a tua família. Deus te escolheu, meu irmão, para ganhar almas. Guarde isso no teu coração, meu irmão. Mantenha os céus abertos para a tua família, meu irmão. Enquanto você estiver na presença de Deus, intercedendo pelos teus familiares, os céus estarão abertos para eles. Mas se vocês desistirem, se vocês pararem no meio do caminho, os céus vão se fechar para eles também. Então entendam, irmãos, precisamos ser firmes e constantes. Precisamos ir até o final. A Bíblia diz de um homem no Antigo Testamento, de um homem chamado Noé. Todos conhecem a história de Noé. Noé, irmãos, demorou mais de 100 anos, uns 100 anos para construir a arca.
E toda a casa dele entrou na arca. Toda a família dele foi salva. Meu irmão, não importe o quanto demore, meu irmão. Não importe se vai demorar até o final da vida dos seus familiares, meu irmão. Deus vai cumprir a promessa que Ele te prometeu, meu irmão. Deus vai cumprir. É só você ficar firme, meu irmão. Deus cumpre a promessa na vida daquele que permanece até o fim, daquele que persevera. Aquele que desiste e para, meu irmão, Deus não vai cumprir. A palavra de Deus é bem clara. E nós precisamos, irmãos, suportar o processo. Quem não suporta o processo, meu irmão, não vai ter vitória. Não vai viver o propósito de Deus. Não vai viver os planos. Quem não suporta o propósito de Deus, irmãos, quem não suporta o processo de Deus, não vai viver as promessas de Deus. Porque às vezes as promessas, irmão, é igual a promessa de salvar a nossa casa. Meu irmão, às vezes essa promessa vai demorar. Às vezes você vai ter que interceder durante muitos anos. E se você perseverar até o fim, meu irmão, é você e a tua casa que vai entrar na arca, meu irmão. É você e a tua casa que vai entrar no céu, meu irmão. Eu vou repetir, meu irmão. Meus irmãos, eu vou repetir isso. Se você suportar o processo, meu irmão, que tem demorado para ganhar a tua família para Jesus, você vai viver a promessa, meu irmão. É você e a tua casa, meu irmão, que vai entrar na arca. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no teu coração, meu irmão. Que essa palavra, meu irmão, possa impactar você. Que essa palavra, meu irmão, possa levar você a interceder mais pelos teus familiares. Possa levar você, meu irmão, a orar mais, a clamar mais e a crer mais nas promessas de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que estão assistindo esse vídeo, que ainda vai assistir. Uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo. Que vocês sejam tremendamente abençoados aí por esta mensagem. Deixe o seu like aí, curta, deixe o seu comentário, que é importante para outras pessoas também assistir. E se inscreva aí no canal. Deus abençoe, meus amigos.